Então, vamos lá, gravar. Isso. Tá gravando. Tá? E eu vou compartilhar tela. Tá? Então, coloquei lá o questionário para vocês das principais perguntas que eu tinha colocado. Então, a obesidade já foi fator de risco para várias doenças e atualmente vem sendo estudada em outro contexto. Qual seria esse contexto? Então, lembra que a gente começou o semestre falando que a gente via como que as pessoas tinham que tratar a obesidade pelos fatores de risco que ela representava. Ou seja, por causa da hipertensão, de tudo aquilo. Só que, na verdade, a obesidade é mais do que isso, né? Então, o contexto atual, qual que era? Lembram? O contexto atual era justamente lembrar que o maior problema do obeso é o sedentarismo, é o fato dele não movimentar mais, do sobrepeso dele sobre, né, o sobrepeso nas articulações, ele não conseguir mais fazer os movimentos que ele deveria fazer, e com isso ele vai atrofiando. Então, hoje o contexto da obesidade é muito mais para atividade física do que para síndrome metabólica, tá? Então, seria o fato do sedentarismo. Então, na pergunta 1, que vocês têm que colocar, seria que ele, né, aqui. Então, na pergunta 1, um dia desculpa quando como mandar isso aqui, tá? Que o principal fator da obesidade é o sedentarismo. Bem? E aí o sedentarismo leva a uma sedentarismo, tá certo, né? Leva à atrofia e a pessoa não vai conseguir fazer nenhuma das funções dela e isso vai complicando. Então, lembra, se eu conseguir diminuir o peso e não mais gordura, nada disso, lógico que a gordura vai ser diminuída também, mas o peso sobre as articulações tem que ser reduzido, a gente consegue melhorar a qualidade de vida do paciente, bem? Sim? Manda joinha aí, só as duas que estão me olhando, né? Porque o resto... Alô, alguém tá me ouvindo? Oi, criatura, tudo Oi. bem? Mais ou menos. É o que Eu vou, tem. eu vou aproveitar essa pergunta aí para perguntar sobre as questões da ED lá que a gente tem que fazer. Ah, O conteúdo lá bate muito contra o que você está ensinando pra gente agora, né? Porque sim, é o ele vai antigo. bater. Como que a gente É, vai responder aquilo? você pode responder e justificar segundo o novo conteúdo. Tipo assim, ó, isso aqui era o que a gente pensava, mas atualmente se pensa assim, 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 Tá, tá? Mesmo porque eu tá, tenho acesso a todas as respostas. Todas as respostas não, a todas as alternativas que você clicou, tá bom. tá bom? Uhum. Beleza, fecha o áudio aí. Então, isso. Se vocês tiverem dúvida depois, eu posso responder aquelas ideias, mas se você já se justificou, você não consegue alterar mais também, né? Além da função de reserva de energia, qual a outra função do tecido adiposo? Então, lembra, quando eu comecei a perguntar para vocês, todo mundo respondia assim para mim, tecido adiposo, a função dele é reserva de energia. Ah, só reserva de energia. Não falava mais nada, né? Então, hoje, além do tecido adiposo ser responsável... Ai, como que eu volto mesmo, desgraça? Não volta. Além do tecido adiposo ser responsável pela reserva de energia, que isso ele continua sendo, ele é um isolante térmico. Então, ele diminui o trabalho do coração ao manter a temperatura. Tá? Bem, então, essa seria a 2. Isso, né? 3. Por que a perda de peso de forma muito rápida leva a problemas cardíacos? Então, lembra, se, né, eu tenho... Agora eu quero ver sem esquema como faz isso aqui, né?
diminui, ó, diminui o peso, perde tecido adiposo, bem? Perdeu o tecido adiposo, o que que acontece? No verão, eu tenho, vasodilatação. A vasodilatação causa queda de pressão arterial. Então, para compensar a queda de pressão, o coração deve aumentar a frequência cardíaca. Então, ele acaba se sobrecarregando por uma coisa que ele não quer, né? Ele não quer mexer na frequência cardíaca para compensar a pressão. Se vem o inverno, o que acontece? No inverno, vaso... Senhor! Vou diminuir vocês, hein? Vasoconstrição. Vasoconstrição. Opa! Vasoconstrição eleva a pressão, né? Então, eleva a PA. O que eu vou ter que fazer? Diminuir a frequência cardíaca. Então, o que vai acontecer? Eu diminuo a frequência cardíaca. Nisso, se eu tivesse o tecido adiposo ou se eu mantivesse o tecido adiposo, eu não precisaria toda essa mudança de frequência cardíaca, tá? Então, é assim que o tecido adiposo protege o cardiovascular, né? Impedindo as mudanças bruscas de temperatura, né? Até aqui, joinhas aí na tela para mim. Tudo bem? Vocês estão aí? Obrigada, Laura. Obrigada, Vitória. Obrigada, Gustavo. Tudo bem, Joyce? Tá. Jéssica? Tá bom. Então, agora, com o excesso de carboidrato, sobrecarrega a função... Uma dúvida. Esse trabalho a gente vai, tipo, escrever dentro do Word essas respostas e te mandar colando naquele... Não, você não vai mandar nada para mim ainda. Só se vai a entregar gente... no dia que voltar. O dia da prova, tá? Ok. Se a gente... Vamos torcer para não ter prova, né? Essa é a realidade. Não, isso aí não vai rolar. Bonito. Isso aí você pode tirar essas 4 patinhas da chuva, que não tá chovendo hoje, mas você pode tirar, tá? Agora, como vai ser a prova? Se a prova ficar definida, se a gente voltar semana que vem, né? Na outra, que eu acredito depois do feriado, que é o que eles estão planejando, vai chegar uma semana, vai ter uma semana de ajuste e tal, para a prova ser na outra semana. Ok. Acredito eu que vai ser assim, né? Mas não sabemos. Beleza. Obrigado. Tá? Vale a regra do escrito à mão no dia da prova. Tá? Beleza. Aí já esqueci a pergunta. Como excesso de carboidrato sobrecarrega a função renal? Então, vamos lá. Os carboidratos devem ser 100% reabsorvidos. Lembram disso, né? Então, eles são 100% filtrados e 100% reabsorvidos, né? O excesso de carboidrato leva a uma sobrecarga de reabsorção. Quer dizer, o rim já não vai gostar disso. Com aumento da pressão pi. Aqui não vai ter pi, né, gente? Que a gente chama de pressão coloidosmótica. Lembra daquela pressão que a gente chama de pressão pi? Bem, esse aumento da pressão coloidosmótica leva à necessidade do aumento da pressão arterial. Lembra, eu aumento a pressão arterial porque a pressão coloidosmótica está muito alta. Está aumentando a pressão arterial, né? Eu vou perder a seletividade de filtração. Filtração. E começa a acontecer a glicosúria. Que lembra que eu chamei a glicosúria de sinal verdadeiro, né? É o sinal verdadeiro de glicose alterada, tá?
alguma coisa bem mais perto que disso. Bem, vamos lá. 5. Os exames de creatinina, ureia, ácido úrico são utilizados para determinar a função renal? Então, lembra. Sim, todos eles determinam função renal, mas eu nunca vou conseguir separar uma insuficiência renal aguda de uma insuficiência renal crônica, tá? Eu sempre vou ter problema com isso. Vou ter problema de insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica, qual é a diferença entre eles, tá? Então, sim. Ah, que bom, você não consegue voltar no negócio. Ai, é o meu WhatsApp. Espera aí, gente. Vou fechar ele aqui. Beleza. Sim. E agora para escrever ali? Não vai. Não. Bom, vocês entenderam, né? O 5 vai ficar com 2 Cs. Sim. Creatina dá a filtração glomerular. Quanto que o néfron filtra, na verdade, né? A ureia e ácido úrico tem relação com a carga de aminoácidos. Eu vou falar mais de ureia, creatinina e ácido úrico lá em insuficiência renal aguda semana que vem, tá? Mas sim, eles servem para função renal. Okay? Qual a consequência da diminuição do hormônio de GH? Então, a queda de GH diminui o número de mitoses. Tá? Começa o envelhecimento, na verdade. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu queria me manter jovem, mas tem a queda do GH, com a queda de GH diminui o número de mitoses e as células não vão conseguindo mais fazer o turnover. Então lembra, tudo bem, eu vou lá e vou perder metade do meu rim durante o dia, mas à noite ele vai se refazer porque eu ainda tenho GH. Tá? A mesma coisa não vai acontecer se eu não tenho GH, tá? E aí, a pergunta 6, complemento da pergunta 7. Qual o sinal primário do envelhecimento? Então, né, o GH cai, diminui o número de mitoses, né? Com a diminuição do número de mitoses, eu não vou mais precisar fazer músculo, lembra? Então, não tenho por que captar tantos aminoácidos. Então, com a diminuição de número de mitoses, começa a hipocloridria. Bem, que aí vai diminuir a absorção e eu vou envelhecer mais rápido. Qual é o mecanismo de controle de pressão arterial curto prazo? Então, lembra, curto prazo, nós temos os baroreceptores. E esse é o primeiro que a gente perde, né? Que é da pressão ortostática, pressão da gente voltar ou mudar de posição. Né? Esse é o primeiro que a gente perde pelo envelhecimento dos baroreceptores. Tem envelhecimento dos baroreceptores, tem diminuição da absorção de aminoácidos, então a gente começa a perder esse controle. Bem, lembra que esse controle ele está relacionado à frequência cardíaca. Então, esse controle é o controle da frequência cardíaca. Para o tratamento de pacientes que perderam esse controle, qual é o medicamento? E aqui a gente vai ter problema. Por quê? Curto prazo, a gente usa beta bloqueador, ou seja, que diminui a frequência cardíaca. Então, o metabolismo basal, que é aquele do gasto calórico, será reduzido. Um consequente ganho de peso. Isso se a pessoa insistir em comer a mesma coisa, né? Se a pessoa insistir em ficar
tempo todo fazendo a mesma coisa. Vou interromper aqui, parar de gravar aqui. Aí, dá tontura em todo mundo. E compartilha a tela. Né? Bom, então, para o controle de alta de pressão, a gente usa beta-bloqueador e aí a frequência cardíaca do coitado eu não consigo alterar, tá? Qual o controle da pressão arterial a longo prazo? Então, qual que é o... fechei o negócio. Não. Jesus. Aí a pessoa não salvou isso aqui. Peraí. Ah, nossa, por um momento parecia que eu tinha perdido aquelas coisas do Word, sabe? Quando você não salva. Eu falei, nossa, ferrou. Aqui. Então, 10. Qual que é a mesma pergunta? Ah, é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tá? Esse sistema, ele controla, só que enquanto o sistema a curto prazo mexe só na frequência cardíaca, a longo prazo, ele mexe com volemia. Então, é a função renal. Então, você já viu, né? Um paciente diabético que dependa desse controle não vai ter, né? Porque ele vai mexer com o controle. Vocês larguem mão de ser preguiçosos, não copiem o que eu tô colocando aqui e simplesmente, né? Vai lá, olha seu caderno, que o sistema bonitinho tá lá, inteiro, né? Quais os medicamentos para o controle desse tipo de perda de pressão arterial? Então, os medicamentos aqui vem os diuréticos, os BRA, bloqueadores de receptor de angiotensina e IECA. Olha lá no caderno que vocês vão ver todo esse negócio aí, tá? Talvez a gente tenha que sair do Zoom e voltar de novo, porque só tem mais 10 minutos. Não, não vou pagar. É em dólar o negócio? 149, eu não vou pagar. Vamos ficar assim mesmo. Tá? Então, só tem 10 minutos aí. Beleza? Então, olha lá no seu caderno que vai ter isso. Vamos salvar. Tá? E aí, vocês conseguem ver o sistema, tá? O mais importante desse sistema é vocês lembrarem o seguinte. A pessoa diabética, ela já tem uma sobrecarga, né? Se ela é obesa, ela já tem sobrecarga. E ainda você vai lá e vai exigir mais desse rim. Né? Então, isso vai agravando a situação, tá? O 12, pode-se diferenciar insuficiência renal aguda de insuficiência renal crônica? Vou colocar aqui. Não, podia ter colocado aqui. Não. Lembra que insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica é a mesma coisa. Né? A gente não consegue só com biópsia. Então, a princípio, todo paciente vai chegar em insuficiência renal aguda. O maior medo que a gente tem é a anúria, quer dizer, parar a urina, significa que a gente não vai ter um controle sobre aquilo que está excretado e aquilo que não está excretando. Tudo bem? E aí, quais os fatores de risco de doença cardiovascular? Isso eu tenho certeza que vocês têm, que são a última aula que eu dei. Todos os fatores de risco, né, sem exceção, aqui devia ter outra, né? Tá? Então, a 12. Todos os fatores de risco têm relação com diminuição de óxido nítrico. Lembra que você tem que justificar os fatores de risco cardiovascular sempre pela diminuição de óxido nítrico, tá? Então, vamos lá. O primeiro que da sala de vocês, né, foi genético, né? Tudo bem, genético por quê? Porque tem diminuição da expressão da enzima que converte
arginina, que é um aminoácido, em óxido nítrico. Então, aí eu expliquei por que fator de risco, tá? Outro fator de risco de diminuição de óxido nítrico é tabagismo. Lembra? A nicotina sequestra óxido nítrico. Então, é outro fator de risco, né? Sedentarismo. Se eu não precisar aumentar, se a frequência cardíaca ficar constante, o endotélio diminui a produção de óxido nítrico. Tá? Obesidade. Obesidade, eu tenho um processo inflamatório. Esse processo inflamatório pode levar a uma lesão vascular, né? Ao sequestro de óxido nítrico. Então, todos os fatores de risco, vocês têm que levar em consideração, e eu acho que tem mais alguns que a gente chegou lá, diabetes, né? Diabetes leva a lesão renal, o problema do fígado não metabolizar a arginina de forma correta, não mandar para o vaso, todo o importante, né? Todas as funções que vocês forem ver, todas as características de fatores de risco, têm que ser relacionadas à diminuição de óxido nítrico. Tudo bem, pessoas? Sim?